Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Que bom ver vocês. Vamos ficar em pé e queria pedir a você que saísse do seu lugar com esse sorriso que Deus deu a você, para oferecê-lo a alguém que está aí do seu lado, na frente, atrás, do lado esquerdo ou direito. Esse é um dia muito gostoso, o dia em que nós nos reunimos como família para adorarmos o nosso papai. O culto acontece a semana toda. Você ainda, olha, tem 3 pessoas lá sem serem cumprimentadas, acho que eu vou lá cumprimentá-las. Isso. Vocês já se cumprimentaram aí atrás? Não? Já? Senão eu vou sair daqui e vou cumprimentar vocês aí, tá bom? O culto acontece, meus amados, todo dia, toda hora, em todo lugar. O Senhor Jesus ensinou à mulher samaritana que não há um dia de adoração, o domingo, nem há um lugar para adoração, o templo. E também não há sacerdote intermediário, porque Jesus é o verdadeiro e completo. Então, nós temos essa consciência de que o culto corre a vida toda. Mas esse lugar aqui é muito importante para nós. Essa hora é muito importante, porque aqui nós fazemos o culto ao Senhor em família. É como se nós nos reuníssemos ao redor de uma longa, extensa, infinita mesa, a mesa do Senhor, com todos os crentes em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu imagino que isso aconteça no reino espiritual. E vamos tentar visualizar como seria isso. Que coisa incrível, em todos os lugares, todas as pessoas juntas para adorarem a Deus. Que o nosso culto seja verdadeiro, que ele seja feito em espírito e em verdade. E que o Senhor se agrade de nós. Sabemos que somos limitados, mas o poder, a graça, a misericórdia do Senhor irão suplantar a nossa infidelidade, porque Ele é fiel, até mesmo quando somos infiéis. O que não é um convite à infidelidade, não, mas para sermos fiéis como Ele é. Vamos cantar, vamos adorar o Senhor, vamos fazer isso de coração, pensando em cada palavra, sem nos preocuparmos com os outros. Eu vinha orando pelo caminho e disse: Senhor, o Senhor sabe quem eu sou quando ninguém está vendo. O Senhor sabe quem eu sou quando ninguém está vendo. Então esse é um culto em que nós podemos mostrar quem nós não somos. O que é importante é nós entrarmos com sinceridade diante de Deus, porque Ele conhece o nosso culto, em casa e aqui, lá na empresa e aqui, no leito conjugal e aqui, no trabalho e aqui, em todo lugar e aqui. Vamos adorar o Senhor de todo o nosso coração. Amém. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos vidas e pesares e na vida tentação. Não ficamos sem conforto e da crise em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão, os conflitos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós esclarecemos, Cristo estende nos amar, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Graças a Deus. Oremos, amados. Muito obrigado, Senhor, porque dentre tantas revelações a respeito do Senhor mesmo,
que o Senhor registra na sua palavra, o Senhor nos dá essa grande oportunidade de, além de servos, além de filhos, sermos considerados amigos do Senhor. O Senhor foi quem disse: eu já não vou chamar vocês de servos, porque os servos não sabem o que fazem o seu Senhor, não conhecem a agenda dele, os seus interesses, mas vocês são meus amigos. Obrigado, Pai, porque aqui estamos nessa perspectiva também, de nos aproximarmos dessa amizade profunda, real, verdadeira com o Senhor. Nós não estamos aqui para cantar ao ar, nem dizer coisas ao ar, mas quando nós cantamos e quando nós falamos, nós estamos alcançando o teu coração. Aleluias, louvado seja o teu nome por esse novo e vivo caminho que o Senhor abriu para nós na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, porque temos essa liberdade de ir e vir à tua presença através de Cristo e na mediação do Espírito Santo, que nos conforta, nos consola, nos encoraja e nos revela de novo aquilo que precisamos saber a respeito de nós e que nos esquecemos. O Senhor traz as verdades de Cristo à nossa mente para que Ele seja glorificado. Nós te agradecemos, Pai. Nós intercedemos pelos irmãos e irmãs, as famílias que aqui estão, Pai, que nesta manhã haja algo muito novo, muito poderoso, sobrenatural, que haja instrução da tua parte para nós, que haja conforto e consolo, que haja dádiva do céu para nós, esperança, e que acima de qualquer coisa o Senhor nos torne mais apaixonados por ti mesmo, que o Senhor nos torne pessoas abertas à voz, à condução, à orientação e à ação do teu Espírito Santo. Nós te agradecemos e assim oramos por aquelas pessoas que nos veem pela internet agora, numa cama, num leito de hospital, pessoas que estão distantes da nossa cidade, mas que se reúnem conosco. A todos atende, cada clamor, cada súplica, cada lágrima derramada, Senhor, contempla pelo poder do teu Espírito, e nós mais uma vez te glorificaremos em nome de Jesus, amém. Ainda em pé, irmãos, vamos continuar adorando o Senhor, cantando. Cristo
é tão amigo quanto Jesus. Podem assentar-se, meus amados. Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Está no ar nosso informativo, por favor, fique atento. Na sexta-feira chamada Santa, tivemos nosso musical de Páscoa. A presença de Deus, atmosfera de adoração, momentos de reflexão e grande emoção marcaram o evento. Confira. Se você ainda não é batizado, procure seu líder de célula ou ligue no nosso telefone para saber mais informações sobre o curso, como e quando fazer e também como marcar a sua entrevista para o próximo batismo. Não perca essa oportunidade de obedecer essa ordem de Jesus. Você que está frequentando a nossa igreja e ainda não é membro, mas deseja ser, não perca mais tempo e venha fazer parte de nossa família. Por favor, passe no balcão, ali no hall, e deixe seus dados que entraremos em contato. Se preferir, ligue no nosso telefone. Estamos esperando por você. Nossa campanha de parceria com o Seminário Batista foi lançada e as obras já estão a todo vapor. Essa parceria contemplará vários projetos e eventos da nossa igreja, dentre eles o Seminário Veredas Antigas, que já está acontecendo lá neste final de semana. Se você ainda não participou, faça sua contribuição e escreva no seu envelope Parceria Seminário. Sua participação é muito importante nessa parceria, pois somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas, e esse é exatamente um investimento em pessoas. Não fique de fora. Você conhece esses homens? Joel Comiskey, Roberto Lai, Domingos Jardim, Josué Valandro Jr. Se conhece, precisa revê-los, mas se ainda não os conhece, não pode perder a oportunidade de ouvi-los na nossa conferência MDA. Marque na sua agenda, de 8 a 11 de junho, inscrições em breve. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder. Tudo vem de ti, e das tuas mãos te damos. 1 Crônicas 29, 11, 12 e 14. 9º Congresso Arte e Vida, de 3 a 6 de junho, aqui na Primeira Batista, inscrições em breve. Nos dias 1 a 3 de maio, acontecerá no acampamento batista em Piraputanga o Retiro dos Líderes de Missões com o tema Missão de Enviar. Este ano teremos como preletor um dos grandes nomes de missões na nação brasileira, o diretor executivo da MIAF, Paulo Feniman. O valor da inscrição é de R$ 50, tendo como critério ser líder de missões da célula ou líder de missões em treinamento. As inscrições devem ser feitas com o Ministério de Missões pelo telefone 3041 44 21 ou pelo e-mail missões@primeirabatista.org.br. Não fique de fora do que Deus está fazendo aqui e no mundo. Quando se fala em luz, todo mundo olha para cima e já relaciona. Uma lâmpada acesa sobre as nossas cabeças. E em toda a tecnologia dos equipamentos do planeta funcionando num brilho só. E se todas as luzes do mundo se apagassem para sempre? O
mundo entraria em caos total. Teríamos o conhecimento, mas não as condições de fazer tudo funcionar e brilhar novamente. Você sabia que o pecado quer escurecer para sempre a vida das pessoas, impedindo-as de enxergar e viver o amor do Pai das Luzes? Mas existe esperança real para quem não quer ficar no escuro. Porque um dia, entre duas cruzes, brilhou a luz das luzes, e nem a morte conseguiu apagá-la. Toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das Luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1,17. Musical de Páscoa do Mini, Luz para Todos, dia 24 de abril, sexta-feira, às 19h30, no Templo da Primeira Igreja Batista. O ingresso é um alimento infantil nutritivo. Mini, 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 meu, mini, meu, mini! Olhinhos atentos e corações abertos à palavra do Senhor levam esses pequenos servos a orarem e a terem atitudes impactantes. Gabriela, de 6 anos, confidencia a sua mãe: papai sai e volta, compra coisas, te ajuda, ora bastante, trabalha no escritório e faz muitas coisas para Deus na igreja. Quero ser igual a ele quando crescer. Neto, de 6 anos, conta detalhes aos colegas de escola sobre o que aprende sobre Jesus na salinha do Mini e como espera ansioso pelos dias de célula. Seu testemunho causou curiosidade e gerou muitas conversões e batismos dos pais de seus amigos. São inúmeros testemunhos vitoriosos, então não desperdice a oportunidade de contribuir para que nenhum desses pequenos servos se perca. É um estímulo espiritual enorme assistir o mover de Deus no meio deles. Participe da capacitação de facilitadores do Mini nos dias 16 e 17 de abril, a partir das 19h30. O nosso Projeto Nova tem uma grande missão: assistir famílias que foram vítimas de abusos, violência e até exploração sexual. Hoje, 30 famílias recebem atendimento social, psicológico e espiritual. Na orientação e capacitação profissional, o empreendedorismo visa estimular o comércio de produtos e a produção de renda. Por isso, convidamos você para dar uma passadinha no nosso bazar. Artesanato, doces, moda e acessórios são oferecidos a preços atrativos. Venha conhecer Bazar do Projeto Nova, nesta terça, dia 14, ali no hall da igreja, a partir das 15 horas. Nosso informativo termina aqui. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Nosso telefone é o 3041 44 44. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site primeirabatista.org.br ou no endereço alternativo 1b.org.br. Simples assim. Deus te abençoe. Paz do Senhor, amém? Mais um domingo de bênção, né? A oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos. Glória a Deus. Como é bom recebermos esse presente do nosso Deus, de poder vir à casa do Senhor, adorá-lo, junto com os nossos irmãos, com as nossas crianças. E nós estamos caminhando para o final de uma série de estudos, de mais uma revista, e hoje mais uma lição do profeta Daniel. Nós já estamos na 15ª lição, mais 2 domingos, e nós iniciaremos a nossa próxima revista, que já foi feita a propaganda da capacitação. E hoje você ainda pode fazer a sua inscrição, tá? Começa quinta-feira e sexta-feira a capacitação, acontecerá quinta e sexta-feira. Então faça a sua inscrição ainda hoje, para que você possa participar e abençoar a vida das nossas crianças. Hoje a nossa lição tem o tema de um bom cidadão. É uma história bem conhecida,
mas com um princípio bíblico diferente para as nossas crianças e para as nossas vidas. Já aprendemos muito essa semana. Hoje de manhã o Senhor nos trouxe mais uma mensagem maravilhosa da sua palavra. E a história conta que agora o rei Dario estava no poder e ele distribui cargos de governos para várias pessoas, e um desses governantes era Daniel, o qual se destacou pela sua vida com Deus, pela sua intimidade com Deus. Ele se destacou causando inveja aos outros colegas que também governavam. E aí eles fizeram um plano, eles queriam achar alguma coisa para jogar Daniel, para tirar Daniel do poder, para prejudicar Daniel, porque eles não se conformavam dele ser o querido do rei, dele ter todas as regalias com o rei. E aí eles fizeram um plano, foram até o rei e pediram para o rei assinar um decreto que quem fosse pego adorando qualquer outro deus que não fosse o rei, seria jogado numa cova de leões. E eles sabiam que Daniel tinha o seu TSD, né? Passava ali 3 vezes por dia orando ao Deus verdadeiro, todo-poderoso. Eles já fizeram essa armadilha. E aí eles conseguiram pegar Daniel, porque eles procuravam alguma coisa para errada em Daniel, mas Daniel era um bom cidadão. Ele cumpriu seus deveres civis, éticos, morais, não acharam nada em Daniel que eles pudessem condená-lo. Por isso eles procuraram isso. E aí, como o rei já tinha assinado o decreto, Daniel então foi jogado na cova dos leões. Mas algo aconteceu. O Senhor colocou o anjo que fechou a boca dos leões ali. Ó. E aí os leões não comeram Daniel. E o rei desesperado, porque ele não queria que acontecesse nada de mal com Daniel, mas ele já havia assinado o seu decreto, não podia voltar atrás. Quando ele foi no outro dia, ele foi rápido para olhar o que tinha acontecido com Daniel. Quando ele chegou lá, que ele viu, Daniel estava vivo. E aí, Daniel falou, o anjo do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ele que me guardou. Esse é o Deus verdadeiro. E aí ele pôde provar mais uma vez para todos que existe um Deus Todo-Poderoso, que esse Deus que ele seguia, que ele era um bom cidadão, que ele cumpriu seus deveres, ele era fiel e ele ia continuar sendo fiel, porque vale a pena servir ao nosso Deus e obedecer às suas ordenanças, seguir os seus passos, cumprir os nossos deveres. Eu sei que o nosso mundo hoje talvez esteja um pouco parecido com o tempo de Daniel, né? Tanta coisa errada acontecendo no meio das autoridades. E às vezes nós temos pessoas que são servos do Senhor, que estão ali diante também das autoridades, com cargos de poder, mas que precisam também ser fiéis nas suas atitudes, em tudo que forem fazer. E as nossas crianças precisam aprender isso, que onde elas forem, mesmo aqui no mundo, com a corrupção, às vezes na escola com todos que falam palavrão, com às vezes os coleguinhas que preferem colar, que preferem ter atitudes de não ser um bom cidadão, que preferem andar por lugares errados, eles precisam entender que nós, como filhos do Deus Todo-Poderoso, precisamos ser fiéis em todo o tempo. E buscando ao Senhor, que é essa intimidade com Deus que nos faz ser fiéis, que nos dá força para obedecermos, assim como Daniel obedeceu ali também diante de toda aquela situação. Ele era ali no meio daqueles outros governantes e ele conseguiu ser fiel. Então é possível nós sermos fiéis no meio do nosso mundo, da corrupção, no meio do nosso convívio, nosso condomínio, onde nós passarmos. É possível nós obedecermos ao nosso Deus, mesmo que alguns vão tramar, vão fazer coisas contra nós, mesmo que o inimigo arme alguma coisa para nos pegar, nós precisamos ser fiéis, porque o nosso Deus vai à nossa frente e vai nos livrar. Amém? Convido a igreja a se colocar em pé. E nós vamos então falar o versículo de hoje, depois nós vamos estar orando. Vamos lá, igreja. Daniel era honesto e direito, e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Daniel 6:4. É assim que nós queremos ser e é assim que nós queremos ver as nossas crianças, sendo realmente firmes e fiéis. Ninguém vai poder acusar as nossas crianças, os nossos pré-adolescentes, de terem feito coisas erradas, mas eles vão ser cidadãos que dão orgulho. Hoje a irmã falou conosco que nós não estamos investindo só nessa geração, mas o que vem depois deles. É muito além. Então vamos realmente orar e investir para que essas crianças façam o trabalho do Senhor com fidelidade e sejam cidadãos fiéis. Paizinho querido, mais uma vez nós entramos na Tua presença e clamamos, Senhor, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Deus, nós precisamos do Senhor em todo o tempo. Pai, são tantas coisas que nós precisamos, ó Deus, andar conforme a Tua vontade, mesmo diante das investidas do inimigo, das armadilhas, nós precisamos ser fiéis, nós precisamos da Tua força, ó Pai, às vezes no sinal de trânsito, às vezes no nosso convívio com os vizinhos. Pai, nós precisamos, ó Deus, cumprir, ó Deus, com as nossas responsabilidades como cidadão, ó Deus, precisamos
precisamos obedecer a Tua palavra, ó Deus, dar realmente a César o que é de César, dar ao Senhor o que é do Senhor. Pai, vem sobre nós, ó Deus, nos dá a Tua direção, a Tua orientação, a Tua sabedoria. Nós precisamos do Senhor. Paizinho Senhor, ó Deus, com cada facilitador nesta manhã, vai ministrando no seu coração, ó Deus, cada palavra que precisa ser transmitida ao coração desses pequenos. Paizinho, e ó Deus, além das palavras, o amor, ó Deus, a atitude, ó Deus, a postura, Senhor, diante da vida de cada um, ó Deus, porque nós sabemos que nós somos espelhos diante dos nossos filhos, diante das crianças que o Senhor tem colocado na nossa mão, Pai. Nós oramos, ó Deus, pedindo a Tua direção e o Teu cuidado, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber os pré-adolescentes, depois as nossas crianças. Filhos e netos aprendendo a conviver com pessoas que levam Deus a sério. Amém. Uma salva de palmas, queridos. Amém. Podem assentar-se. É muito bom ver as nossas crianças desde pequenas convivendo com outras crianças que têm o temor de Deus. Você ouviu o testemunho? Aliás, foi muito rápido aqui no VT, mas um dos filhinhos, membros aqui da igreja, não é? Falando tanto de Jesus com seu amiguinho, falando de Jesus, o amiguinho chegava em casa e falava: mãe, mas e Jesus assim? Eu falava: não, eu sei, meu filho. E isso persistia. Ele ouvindo falar de Jesus em casa, na escola, chegava em casa e perguntava: mamãe, mas e Jesus por quê? Eu não sei, meu filho. Até a criança fazia: mas como você não sabe? O meu amiguinho da escola sabe, e como que você não sabe sobre Jesus? Isso levou aquela mãe a encontrar a família, né, dessa criança, e a conclusão é que eles vieram, trouxeram outros familiares à igreja, vários deles já foram batizados. Glorifica o Senhor por causa disso. Uma salva de palmas. Amém, irmãos? Uma criança provocando, não é, essa estranheza na sua família. Mas como que nós não sabemos sobre Jesus? É muito importante. Então traga o seu filho. O trabalho no Ministério Infantil é de apoio, porque nós em casa é que cuidamos dos nossos filhos. Nós não terceirizamos. Aqui nós recebemos o apoio da igreja. Quero conhecer você, que é nosso convidado, você que foi trazido por um amigo, por um irmão, por um parente, ou você que sentiu simplesmente o desejo de vir e estar aqui conosco, é o nosso convidado. Queria pedir um favor a você: fique em pé só um pouquinho, para a gente ver você e cumprimentar você. E a igreja vai ser muito calorosa agora. Uma salva de palmas. Vamos sair rápido, irmãos, cumprimentando. Olha, essas pessoas são várias aqui. Temos alguém aqui, nossos convidados desse lado? Não? Aqui não temos? Ok. Então dê muita atenção, muito carinho para o nosso querido convidado. Ele é uma pessoa muito importante, ela é uma pessoa muito importante para nós. E nós queremos dizer que vocês são muito bem-vindos. É uma alegria para nós receber vocês. Muito obrigado. Podem assentar-se, fiquem à vontade para adorar a Deus conosco. Você viu no nosso VT que nós estamos com uma parceria, investindo na ampliação, ou melhor, na adequação das salas do seminário. São 15 salas, mais um grande salão, e glórias a Deus, estive lá ontem. Já está acontecendo esse final de semana o primeiro seminário Veredas Antigas lá. São 15 salas pequenas e uma sala grande e várias salas de apoio, e nós como igreja estamos investindo, estamos abençoando a nossa própria igreja, porque durante 7 anos nós fizemos uma proposta de 10 anos, mas obtivemos uma resposta para 7 anos. Durante 7 anos nós somos exclusividade ali, e aquelas salas estão à nossa disposição. Aqui nós não temos estacionamento, lá há vaga para 70 carros. Então, para fazer o seminário Veredas Antigas e outros cursos, outros treinamentos, nós estaremos usando lá a estrutura do seminário, que fica ali atrás da Igreja Universal do Reino de Deus, na rua Mato Grosso, fica no quarteirão atrás, bem na esquina. Fantástico, a obra ficou muito boa e nós já estamos sendo abençoados. Por isso, precisamos pagar a conta, não é? A igreja votou em assembleia e nós estamos nessa parceria. Então agora, na hora da sua contribuição, por favor, seja generoso com a obra de Deus, seja parceiro, fazendo diferença. Estive lá ontem com o primeiro grupo e eu disse: pela fé, em nome de Jesus, já estou vendo não um seminário por mês, Veredas Antigas, mas seminário semanal. Toda semana um seminário Veredas Antigas, porque
os novos convertidos, irmãos, têm muitas coisas na sua vida que precisam ser esclarecidas para ele. E o Seminário Veredas tem um propósito muito bom, muito grande e nobre, de afirmar a identidade dessa pessoa em Deus. E isso corrige muitos dos seus relacionamentos, especialmente com a sua família. É muito bom, e nós entendemos que todos os novos convertidos precisam ser adequadamente atendidos, e são muitos, vocês sabem. Então, se Deus quiser, vai chegar o dia que toda semana teremos o Seminário de Veredas Antigas, e vamos ver muitos milagres, muitas transformações para a glória de Deus. Vamos então cantar agora e contribuir. E para o seminário, você viu, escreva no envelope, parceria seminário. Não coloque só o dinheiro, porque ele não será destinado para isso. Se você só colocar sem destinação, aí ele já tem uma outra destinação. Mas coloque parceria seminário. Obrigado. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador, e com amor e guarda cada dia. Fiel é seu cuidado, constante o seu amor, e sem limite a sua simpatia. E ainda o mais notável é que por mim morreu, e meus pecados todos expiou. Assim eu regocijo nas bênçãos que me deu, e sei que Jesus Cristo me salvou. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outra ver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Este grande amigo desejo aqui viver, com ele ter constante comunhão, servi-lo fielmente, e assim me dá prazer, ficando sempre a ele em sujeição. Nos seus caminhos santos espero aqui seguir, e seu amor a todos demonstrar, porque ele do pecado me veio redimir, e por amor morreu em meu lugar. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outra ver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. A hora vem chegando, a Bíblia não diz, em que Jesus ao mundo voltará. Oh, que momento alegre, que dia tão feliz, o dia em que voltar aqui será. Então com ele sempre nos céus eu ficarei, já livre do pecado, mágoa e dor. O seu amado rosto na glória lhe verei, e gozarei das bênçãos do Senhor. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outra ver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Graças a Deus, Deus é bom demais, né, amados irmãos? Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Podem se assentar. Todos aí estão na bênção de Deus, sim ou não? Glória a Deus. Então vocês estão felizes, animados e avivados. Deus é muito bom. É bom estar aqui com os irmãos. E Deus tem uma palavra para o seu coração, para o meu coração. Eu já transmiti essa mensagem numa versão liderança para o Tadel, e
Agora nós vamos ouvir, todos nós, de um jeito ou de outro, somos líderes mesmo, não é, amados irmãos? Mas esse texto tem a ver com todos nós. Esse texto tem a ver com as nossas lutas, nossas dificuldades, tem a ver com as oposições que nós enfrentamos, tem a ver com as circunstâncias adversas que nós passamos na vida, tem a ver com pessoas que poderiam nos apoiar e não nos apoiam, tem a ver com aquela circunstância onde você sabe que Deus está falando algo, mas as pessoas, parece, ao seu redor não estão ouvindo, não estão entendendo, e você fica numa posição bastante difícil. O que fazer? O que fazer diante dessas lutas? Por isso, Deus nos trouxe aqui esta manhã, tanto você quanto a mim, com relação a mim, falar ainda uma vez mais, com relação a você, receber aquilo que Deus tem para a sua vida e para o seu momento agora. Então, aumente o volume do seu coração, para você ouvir algo que vai mudar o rumo da sua vida. Tem que ser assim, ou vai focá-lo ainda mais. Nós não podemos ouvir uma mensagem da palavra de Deus que não altera a nossa vida. Você ouve uma mensagem, sai daqui e fala, ai que bom, ai senti tão gostoso com aquilo. Sim, e agora? O que você vai fazer? Ah, foi muito bom. Sim, mas nós devemos sempre permitir que a palavra de Deus altere nosso rumo de vida. Existe um texto de Joey Griffith que eu guardo sempre em alguns lugares onde eu sempre estou vendo, porque é algo que para mim foi muito importante e tem sido importante durante muitos anos. Veja o que disse ele: você não pode impedir que uma pessoa compromissada chegue ao sucesso. Coloque barricadas em seu caminho e elas as usará como um trampolim para alcançar níveis ainda mais altos. Tire-lhe o dinheiro, e ele usará a sua pobreza como motivação. A pessoa bem-sucedida tem um programa, estabelece seu curso e permanece nele. Faz planos e os executa. Vai direto ao seu objetivo. Ela não se desvia para um lado, para o outro, quando as dificuldades cruzam o seu caminho. Se não puder superá-las, ela passará pelo meio delas. Eu me lembro, sempre que eu leio esse texto, de alguns personagens, entre eles Moisés, no Velho Testamento, e o maior de todo ser humano, o Filho de Deus, que não deixou de ser homem, mas que era completamente também Filho de Deus, Jesus. Se encaixa muito bem na vida de Jesus esse texto. E até quando fala aqui no final, de quando ele não puder superar, passará pelo meio delas, eu me lembro muito bem a diferença entre a antiga e a nova aliança. Moisés colocou a sua vara, o seu cajado ali no mar, e o mar se abriu e ele passou a pés enxutos. Jesus não esperou que o mar se abrisse, ele andou por cima do mar, demonstrando que ele tem poder sobre todas as coisas. Perseverança é o caminho para a conquista. Perseverança é o caminho para a conquista. Perseverança nos dá maturidade. Perseverança nos faz fortes para discipular, para insistir em treinar pessoas, para que elas se tornem a imagem e semelhança de Cristo, assim como eu e você queremos todos os dias que a imagem e semelhança de Cristo seja formada em nós. Perseverança. Não há maturidade sem perseverança. Perseverança, o caminho para a conquista. E há nesse texto de Josué capítulo 14, versos 5 a 15, 3 lições super importantes. A primeira lição é: creia no Deus da promessa. Você não terá sucesso nos pontos seguintes, nos passos seguintes, na sua conquista, se você não crer no Deus da promessa.
Saber quem é esse Deus da promessa, ter intimidade com Ele. Segundo passo é creia na promessa de Deus. Às vezes, por causa da nossa autoimagem baixa, por causa do nosso complexo de inferioridade, nós às vezes reconhecemos Deus cognitivamente, mas não aceitamos que esse Deus pode cumprir suas promessas na nossa vida. E quando aceitamos isso, ficamos com medo de que nós não conseguiremos chegar lá. Não, Deus é Deus, Ele faz, mas eu não tenho jeito. Então, o ensinamento é crer na promessa de Deus. E terceiro, creia no cumprimento da promessa. Às vezes ousamos. Não, Deus é Deus Todo-Poderoso, Deus é Deus, conhece todas as coisas, sabe de tudo. Deus, Ele é um Deus que estará comigo em todos os lugares, Ele é o Deus eterno e eu vou com Ele. Às vezes nós ousamos acreditar assim, às vezes nós ousamos também dizer, não, eu creio, Deus tem uma promessa para a minha vida e eu vou atrás da promessa de Deus para a minha vida, ou seja, eu vou permitir que Ele cumpra a sua promessa na minha vida. Mas com o passar do tempo, vem uma luta, vem outra luta, vem uma dificuldade, vem outra dificuldade, você diz assim, não sei se eu posso chegar lá. Então, esse texto tem essas 3 lições muito importantes, que vai nos ensinar a perceber que a perseverança é o caminho para a conquista. Creia na promessa de Deus. O princípio da perseverança ele é muito importante em todos os momentos da nossa vida. E é preciso que a gente grave isso, que a perseverança é o caminho para a conquista. E é necessário, então, nesse caminho para a conquista, dar passos. O primeiro passo é, creia no Deus da promessa. Creia no Deus da promessa. Veja só, Josué 14, 5, 6. Se você quiser acessar aí no seu telefone, se você quiser acessar no seu tablet, geralmente quando tem a Bíblia tem um lugar para marcar lá, né? Então você marca. Se você trouxe caneta e papel, anote, guarde isso num lugar que você possa repetidas vezes, quando vierem as lutas, relembrar o que Deus está falando com você. Sabe por quê? É necessário trazer à memória aquilo que pode lhe dar esperança, sempre que as lutas lhe batem à porta. Então vamos lá. Os israelitas dividiram a terra conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. 40 anos eu tinha, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração, mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Veja, a seguir o texto diz: então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor, meu Deus. Veja que tanto no final do versículo 8, como no final do versículo 9, está a palavra perseverança. E desde o começo da leitura, lá no versículo 5, é começado a citar o Senhor, o Senhor, o Senhor conduziu, o Senhor ordenou, o Senhor disse, eu perseverei em seguir o Senhor, e eu perseverei, e por isso havia a promessa sobre todo aquele que crê no Deus da promessa. Amados irmãos, quantos aqui passam por lutas tão difíceis, mas tão difíceis, que se sentem, por vezes, abandonados e sozinhos? Eu me sinto.
Quem mais está comigo? Ah, muitos irmãos sentem assim. Às vezes a luta é muito difícil. E eu vou dizer para você algo que é muito importante que você guarde. Preste atenção aqui. Quando as lutas vêm, as dificuldades, você sempre ouvirá uma voz da acusação, que dirá assim: onde está o teu Deus agora? Aquele Deus que você fala que é tão bonzinho, aquele Deus que você fala que Ele é bom o tempo todo, Ele não está aí para te defender agora? Deixa eu dizer uma coisa, a luta, o sofrimento, ele é tanto uma prova de Deus, como também ao mesmo tempo pode ser tentação do diabo. Tentação do diabo dizendo assim para você: ó, Deus não é tão bom como você imagina. Quer levar você a desconfiar do caráter de Deus. Foi assim que foi feito no jardim do Éden. Foi assim que Deus disse. Olha aí, olha só isso aí. Foi assim que Deus disse: vocês podem ou não podem comer? E começou aquela conversa sobre o que Deus mandou, o que Deus mandou. E Eva disse: não, o Senhor disse que nós podemos comer de todas as árvores do jardim, mas daquela que está no meio do jardim, dela nós não podemos comer. E nem tocar. Alguns dizem que isso foi um acréscimo, né? Pode ter sido. Só que o mais importante é que o diabo está levando a Eva a desconfiar de Deus. Tentação não é só fazer com que ela coma o fruto, mas veja que ele diz assim: não é que Deus sabe que do dia em que vocês comerem do fruto, vocês serão iguais a Ele. O que ele está falando assim? Deus detesta a concorrência. Ele quer ser o mandão, o dono, mas você come o fruto, você vai ser igual a Ele. É isso que Ele não quer. Isso estava tentando levar a Eva e posteriormente Adão a desconfiar do caráter de Deus. Por isso, aqui nesse texto, nós aprendemos que tanto Josué quanto Caleb, eles guardaram na memória quem havia prometido a eles a terra prometida. Tanto em Josué quanto em Caleb, você vai achar um espírito forte, de que eles sempre, quando ou conversavam com Moisés, ou nessa hora aqui, desse texto tão elucidativo, ele diz assim: olha, o Senhor falou usando Moisés, seu servo, nosso líder. E nós acreditamos no nosso líder, porque nós confiamos em Deus e sabemos que foi Deus quem usou ele. Então, acima de tudo, nós sabemos que apesar de todas essas lutas nessa caminhada para chegar até a terra prometida, o Senhor disse. E nós confiamos no que Deus falou. Você quer ver? Olha o que está escrito em Números, no capítulo 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Você percebe que o escritor tem uma intimidade com Deus, que ele diz: eu sei quem que é Deus, eu sei quem é Deus, eu sei quem é Deus, e eu sei que Deus não é como os homens, Ele não mente. Eu sei que Deus não é como os homens, que às vezes dão uma promessa e depois se arrependem. A gente tem que tomar sempre muito cuidado, né, meus irmãos, a respeito de quem está prometendo o que prometeu. E às vezes foge ao controle da pessoa humana cumprir a sua promessa. Por exemplo, alguém pode dizer para mim: olha, vem cá, você me faz um pagamento aqui, que eu vou construir algo para você. E de repente aquela pessoa morreu.
Ela não vai poder cumprir o que ela te prometeu, não é verdade? Porque ela não poderá cumprir, porque ele não tem o poder de estar ali o tempo todo para cumprir, porque aquela pessoa morre. Deus morre. Não, Deus é eterno. E por Deus ser eterno, ele não pode jamais deixar de cumprir uma promessa, porque o seu tempo chegou ao fim. Viu? A eternidade de Deus. Agora, por exemplo, também, você pode encontrar uma pessoa, por exemplo, que lhe prometa fazer um negócio com você, e por causa das circunstâncias da economia, nem foi a vontade daquela pessoa, ela não teve condições, veio um plano novo do governo, veio alguma coisa na economia que aquela pessoa faliu, e mesmo que ela queira pagar a você tudo aquilo que foi acordado, ela não tem mais condições. Você pode lançá-lo na prisão, mas não terá o seu dinheiro de volta. Por quê a pessoa faz isso? Porque ela não é toda poderosa. Todos nós temos o poder e podemos fazer algo segundo aquilo que Deus nos deu de força. Mas nós não podemos dizer que mesmo que nós, não, eu vou fazer isso custe o que custar, eu vou cumprir, eu vou... Por quê? Porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Eu não estou falando de falta de integridade, da pessoa dar uma palavra e não cumprir. Estou dizendo que mesmo algumas coisas que a gente diz, vamos fazer, nós devemos dizer, como diz Tiago, se Deus quiser, não é? Porque a gente não pode garantir que a gente vai ter o tempo todo poder para fazer isso. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Por que você tem que acreditar no Deus da promessa? Porque o Deus da promessa é o Deus todo-poderoso. Então, ele não vai chegar uma hora para você e dizer, não posso mais cumprir, acabou o meu poder. Porque Deus é todo-poderoso e sempre o será. Por isso que o primeiro ensinamento para quem quer perseverar é guardar quem Deus é. E Ele é eterno, Ele é todo-poderoso, não é? Você às vezes se compromete ou recebe o compromisso de alguém que logo depois percebe que não conhecia tudo a respeito daquilo. Por exemplo, alguém que recebe olha, eu aprendi a ler, que tem um negócio que agora a gente pode fazer, e olha, eu conheci esse negócio, e eles me mostraram como isso dá certo. Vem comigo que você vai ter isso, isso e isso, e você vai ganhar isso. Aí chega lá na frente, ele percebe que foi um engodo. Chega e diz para você assim, filha, não, olha, meu amigo, eu te pus nessa, mas eu não sabia, olha o que eu descobri. Eu descobri isso assim, não vai dar. E olha, aquela promessa esquece. E aí a pessoa até entende, fala, fomos enganados. Sim, agora veja só porque você pode confiar e perseverar nas promessas de Deus. Porque Deus, o Deus que promete, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele não pode ser enganado. Ele não pode, Ele sabe de tudo o que já aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer. Ele conhece as mentes humanas, Ele conhece o que as circunstâncias fazem nas mentes humanas, Ele conhece cada um de nós. Então esse Deus que prometeu, Ele não é homem para que minta, nem filho de homem que se arrependa. E eu não sabia disso, me arrependo de ter falado aquilo. Não, com Deus não é possível isso, entende? O que Deus prometeu, Ele cumprirá. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. Esse é o nosso Deus. Para você perseverar, lembre-se que a perseverança é o caminho para a conquista. Você primeiro precisa conhecer o seu Deus, crer no Deus
da promessa. É necessário que você entenda isso, porque isso aí vai lhe dar firmeza, muita firmeza, na hora que as coisas estiverem mudando e você fala, ai, 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 ai. Não precisa do ai, 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 não, sabe por quê? Deus está acima de tudo e de todos. Eu poderia continuar citando algumas coisas, além dessas que eu já citei, da eternidade de Deus, do poder de Deus, do conhecimento de Deus, e outras coisas mais. Mas vamos parar por aqui, que eu acho que para esse ponto já basta. Amados irmãos, o segundo é, creia na promessa de Deus. Creia na promessa de Deus. Veja o que diz o texto. Pois bem, o Senhor me manteve vivo, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. Foi há 45 anos que disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu expulsarei de lá, como Ele prometeu. A confiança em Deus permanece firme aqui, sim ou não? Claro. E você, quando você enxerga pessoas que fazem, que quando você está dizendo uma coisa, vamos lá, creia nisso, tal, tal. Tem os outros que dizem assim, ó, vai nessa não. Ô Caleb, você está maluco, é? Você já viu lá onde você quer entrar? Os Enaquins são gigantes. E sabe do que mais? Eles moram num lugar alto. Quando você tentar subir com esse povo aí, que não é preparado para a guerra, eles têm a cultura da escravidão ainda neles. Os caras começarem a rodar as pedras lá de cima, porque eles faziam isso. Quem punha a cidade fortificada em cima no monte, quando os inimigos queriam subir, eles tinham pedras grandes, começavam a rolar as pedras, e os flecheiros, os arqueiros, ó, com flecha. Então, você tinha que desviar das pedras, tinha que desviar da flecha e tal. Aí, Caleb podia pensar, é verdade, hein? Não vai acontecer, não vai dar. Para mim, não. Mas você viu o coração de Caleb se derreter? Apesar dos outros quererem desejarem, ter o intuito de dizer ao povo, ó, desiste, fizeram derreter o coração do povo, enfraquecer o coração do povo. Ei, Caleb disse assim, não. E veja, agora ele não é mais tão novo como era. Não é? O tempo passa para todo mundo, para todos nós que estamos aqui, o tempo passou e está passando. Mas não existe nenhuma promessa de Deus na sua vida que deixará de ser cumprida. Ainda que Deus chame uma pessoa tão velha e chame uma senhora já de idade avançada, que não possa mais ter filhos, se Ele disser a esse homem, e se Ele disser a essa mulher, de ti eu farei nascer uma grande nação, daquela mulher estéril e daquele homem que já não pode mais dar o que precisa para gerar um filho, Deus fará nascer uma nação daquele casal. Porque Deus é poderoso para prometer e Deus é poderoso para cumprir. E você pode acreditar no Deus da promessa e você pode acreditar na promessa de Deus. Veja, a promessa de Deus, quando você tem um alvo, um propósito na sua vida, você pode acreditar. Olha o que esse texto diz. Ele diz que a promessa de Deus nos mantém vivos, fortes e ousados. Vivos, fortes e ousados.
Amados irmãos, quando os sonhos não morrem, a saúde é conservada. Por isso, continue crendo e caminhando para a terra prometida, mesmo quando a maioria desista ou pareça tempo demais. Eu tirei isso da história. Todos estão desistindo ao seu redor, ou a maioria, não desista. Você em Deus é mais poderoso, porque o poder vem dele, do que a maioria. E olha, ainda lhe digo mais, o que parece maioria, pode não ser maioria. Só os seus olhos é. Só os nossos olhos de Geazi, parece que o grande exército é aquele que está contra nós. Mas aos olhos dos homens espirituais, mulheres espirituais, podem olhar para os céus e verem que há um exército celestial em nosso favor. E nós podemos vencer. Se a gente acredita na promessa, a gente mantém o coração aceso. Por que eu vou parar? Eu vou parar nada. Eu vou continuar. Ainda não acabou. Eu não alcancei tudo que Deus tem para alcançar através de mim. E Deus não vai colocar substituto. Você que está aqui e que acha que está velho demais para cumprir determinadas tarefas, deixa eu dizer para você, lembre-se sempre de Abraão e Sara. E o que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir. E a promessa de Deus se cumprirá na sua vida por causa de Deus. E você não precisa, agora eu estou perto de me aposentar, já vou dando uma freada, eu já era, tal. Você está vivo? Quantas pessoas que estão vivas aqui, levante a mão. Glória a Deus. Então, meu irmão, esquece esse negócio de aposentar no reino de Deus, que só vai parar lá no céu. Deus tem um sonho para a sua vida. E no tempo de avivamento, os velhos terão sonhos. Sonho é para jovem, né? Coisa para jovem, mas bem mais jovem. Mas, pois é, no tempo de avivamento, os velhos sonharão, os jovens terão visões. Parece que está invertido, mas não está invertido. A promessa nos mantém fortes. Há uma história no livro de John Haggai, Os Princípios da Liderança, que ele conta de um missionário chamado Bob Pearson, que está aí. Bob Pearson é um bom exemplo de trabalho duro e persistência, a tarefa. Pouco antes de falecer, Bob Pearson disse o seguinte: creio sinceramente que Deus pretendia que outro homem fizesse o que no fim eu acabei fazendo. E mencionou o nome do outro homem, mas ele não quis fazer a entrega total necessária para realizar a obra. Era preguiçoso demais para liderar. E assim, Deus me tomou, apesar de ter menos dons, menos estudo e menos atrativos pessoais, e me usou. Eu me dispus a dedicar-me totalmente à execução daquela meta. Qualquer um que viajar pela Ásia, logo notará as grandes pegadas deixadas por esse homem. Quando fez sua última viagem missionária ao redor do mundo, já sofria de câncer em estado adiantado. Foi confinado a uma cadeira de rodas e até o fim, Bob manteve seu intento original de socorrer os necessitados e fazê-lo como um testemunho do amor e da salvação de Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! A promessa de Deus, meu irmão, nos mantém fortes. Vai manter você forte. Com os seus olhos você vai ver todas as promessas de Deus cumpridas na sua vida, em nome de Jesus. Veja, ela nos mantém ousados. Tem que ter ousadia para tomar posse da promessa, né? Veja só, é uma ousadia que vem da coragem. Desde quando Deus falava usando Moisés, ou falava para o próprio Moisés, depois falou para Josué, ser forte e corajoso. Caleb, ele foi corajoso do princípio ao fim. Mesmo não sendo mais tão novo,
como quando recebeu a promessa, não queria coisas fáceis. Ele não queria coisas fáceis. Pediu uma parte da terra que era montanhosa, difícil de subir, e onde habitava gigantes. Sua coragem fazia dele alguém ousado para subir a montanha e vencer os gigantes. Sua coragem o fez tomar posse da terra antes de subir para a guerra. Antes de subir para a guerra. E também o impulsionou a tomar a atitude de ir para a guerra. Às vezes, não é tão fácil ter fé para profetizar a posse da promessa, mas muitos até conseguem fazê-lo, mas depois não tomam a atitude de pisar na terra prometida. Lembre-se do que a promessa faz com você. Lembre-se. Sabe, meus irmãos, foi impossível neste momento eu não lembrar do meu discipulador. Porque o meu discipulador, a idade vai passando, né? Está passando para mim, está passando para ele. Eu já estou nos 52, ele tem lá uns 9, 10 anos, né? Mais velho que eu. 11 anos. Aí eu já falei, daqui a pouco eu tenho que começar a pensar como é que vai ser. Me chega o de meu discipulador, doidão. Desculpa a palavra doidão. Mas chega assim e diz assim, não, pedindo mais 20 anos de vida, porque eu tenho coisa para ir desse jeito, para realizar, e Deus vai me... Eu falei, meu Deus do céu, ele está conectado num trifásico, numa energia de mais do que 220. Por quê? Crê no Deus da promessa e crê na promessa de Deus. Enquanto eu tenho certeza, ele estiver vivo, ele vai continuar acreditando, Deus quer fazer alguma coisa através de mim. Isso vai mantê-lo vivo, forte e ousado. Porque tem que ter ousadia. Tem hora que as coisas que se levantam, nós vamos para lá fazer tal coisa. Mas olha com quem, contra quem vamos lutar? Não tem, vamos lá. Nosso Deus é maior. Creia, então, no cumprimento da promessa. Creia no cumprimento da promessa. Veja o que diz o texto no versículo 13. Eu pus 5 e 6 lá, está errado. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Calebe, olha isso, filho de Jefoné. Aqui é uma conclusão. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto, de novo, primeiro portanto e agora porquanto, perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel. Quero convidar você a pensar numa palavra. A palavra é determinação. Determinação. Charles Swindoll, ele escreveu algo que é uma das coisas que eu sempre trago no coração também. Veja o que ele falou sobre determinação. Determinação é fé a longo prazo. É verdade, a fé que determina uma ação contínua durante um longo tempo é determinação. A fé a longo prazo. A fé que determina uma ação contínua durante um longo tempo é determinação. Ainda diz Charles Swindoll, persista, não desanime, faça a obra quando for fácil e quando for difícil, execute-a quando muito animado, execute-a quando pouco animado, trabalhe quando tiver vontade, trabalhe quando não tiver vontade. Faça no verão, faça no inverno. Continue a trabalhar, não desista. Tem hora que você fala assim, vou parar, vou desistir. Não aguento mais. Olha, tanta oposição. E tem hora que
puxa vida, de pessoas tão próximas, não dá, eu parei. Não faça isso. Ei, não faça isso. Não faça isso. Deixe as circunstâncias, deixem as pessoas, deixem elas falarem o que quiser, mas creia em Deus. E creia na promessa de Deus. Sabe por que eu estou dizendo para você? E Deus está falando com você, e está usando a mim e essas pessoas que eu já citei, não importa, tudo vem de Deus agora, mas deixa eu dizer para você, é importante que nessa hora da determinação, você fique do lado certo. Caleb fazia parte do grupo de Josué. De que grupo você faz parte? Veja, quando estiver lendo, você tente se encaixar. 10 dos espias que foram visitar a terra prometida viram o problema. 2, a solução. 10 viram, aqui está errado também, não é 2. 10 viram os obstáculos. 2, o caminho. 10 impressionaram-se com o tamanho dos gigantes. 2, com o tamanho de Deus. 10 focalizaram o que não podia ser realizado. 2, o que podia facilmente ser executado pelo poder de Deus. A que grupo você pertence? O que faz a grande diferença? Eu estava ouvindo a palavra do pastor Rafael Fogaça ontem aqui, o texto que ele leu, depois eu fiquei pensando, sabe, a grande diferença nos servos de Deus é a medida de sua intimidade com Deus. Essa é a grande diferença. Quem tem intimidade com Deus, vê coisas que quem não tem não vê. Quem tem intimidade com Deus percebe o poder de que quem não tem intimidade com Deus não percebe. E quem tem intimidade com Deus vive uma vida totalmente diferente do que o que esses olhos naturais estão apontando, porque ele consegue, e ele percebe, e ele tem uma visão do invisível. E aí ele pode crer no Deus da promessa, crer na promessa de Deus e crer no cumprimento da promessa. Por vezes, nós podemos até crer em Deus e até crer nas suas promessas, permanecer crendo. Por isso você diz, mas eu precisava nem ter esse terceiro ponto, precisava. Sabe por quê? Porque às vezes é justamente essa a palavra é perseverança. Às vezes você acredita em Deus, às vezes você acredita na promessa, mas não permanece. E para perseverar, para permanecer, você precisa ter tempo com Deus. Essa é a sua força. Ele é o seu refúgio, Ele é o seu escudo, Ele é a sua fonte. Vamos ficar em pé, amados irmãos, e vamos orar. Feche os seus olhos e permita que esta palavra, meu irmão, em nome de Jesus, saia só da sua mente e caia no seu coração. O convite cotidiano nesse mundo louco, imediatista, é o convite da não perseverança. É o convite da incredulidade. Mas o convite de Deus é: achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós.
E na presença de Deus é que você ganhará forças para perseverar. Porque a perseverança é o caminho para a conquista da sua promessa, da sua terra prometida. Perseverança é esse caminho que você está trilhando, que você vai trilhar, para que alcance tudo o que Deus lhe prometeu. Está caindo no seu coração, em nome de Jesus, permita. E quando você sair daqui, não deixe que os seus pés sejam dirigidos pelas circunstâncias, pelas oposições de pessoas que deviam apoiar você a alcançar a sua promessa, a nossa promessa, porque existem promessas pessoais? Tem, mas as mais importantes são aquelas que Deus deu para nós como povo. Caleb não está tratando do seu sonho particular, ele está permanecendo vivo, ousado. Ele está permanecendo vivo, corajoso, ousado. Ele está permanecendo vivo, forte. Ele está permanecendo ousado. Não por uma promessa pessoal, por um sonho pessoal. Ele está permanecendo assim, por causa da promessa que Deus deu a ele. Por causa dele estar inserido num povo a quem Deus queria usar para alcançar todas as famílias da terra. Então, quando você sair daqui, diga: eu vou alcançar, porque não é só para o meu bem. Porque se você desiste das promessas de Deus, muitas pessoas serão prejudicadas. Você não tem substituto, você é insubstituível. Alguém pode fazer, lembra do Bob Pierce, alguma coisa que você deveria fazer, mas não vai fazer do jeito que você deveria fazer. E Deus não vai pôr alguém no seu lugar. Ele vai fazer a tarefa que ele tinha para fazer usando outra pessoa. Mas você é você para Deus, insubstituível. Quando você sair daqui, você vai sair, não somente na mente e no coração, mas você vai dizer aos seus pés: siga a minha mente, siga o meu coração, rumo à terra prometida. Que o amor de Deus Pai, o amor maravilhoso do Pai, a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso amigo de todas as horas, que a comunhão do Espírito nos faça que venha sobre nós suas consolações, e que o poder e a unção do Espírito capacite você a perseverar até todo o cumprimento da promessa na sua vida. Em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Vá na graça e na paz do Senhor Jesus.